Primeiro, eu pedi desculpa aos senhores pelo atraso aqui no início da reunião, mas estamos dando início agora a, primeiramente, agradecer a presença de todos, que está aqui hoje com a Audrey, do Ministério da Saúde, do Ministério também de maneira virtual, agradecer a presença da nossa diretoria, da Miss, Guri, Paulirano, que está online aí com a gente, ele, Sara, também. A Conceição está numa outra agenda, não pôde estar com a gente aqui diretamente, mas então a gente vai aproveitar esse momento, né, o desdobramento das oficinas do COSEMES na Estrada, que todos nós acompanhamos, né, o sucesso que foi, e aí a gente conseguiu, né, fazer um encaminhamento para o Ministério, que hoje basicamente é uma reunião da devolutiva desses apontamentos, então com a equipe aqui do Ministério para poder auxiliar a gente nas dúvidas que foram surgidas, trazer os esclarecimentos e também numa fala aqui já da Alda, no sentido de que da importância que o Ministério enxerga em poder estar trocando isso diretamente com os municípios, né? Então, também um reconhecimento da importância de quem efetivamente na ponta toca a atenção primária do país. Então, é muito legal a gente ouvir isso do Ministério, sabe? Acho que é uma coisa importante. E também a gente sabe do quanto que foi produtiva esse projeto do COSEMES da Estrada, lá com o Guri, de região em região, vindo a todos. Então, pode seguir aí, Guri. Obrigado, Leônidas. Hoje a ideia é justamente essa, né? A gente fez essas oficinas regionais e durante essas oficinas foi muito rico a quantidade de sugestões, de dúvidas que foram surgindo. A gente fez um compilado disso na forma de documento. A Lene, a nossa superintendente estadual aqui de atenção primária do Estado, também fez esse esforço junto com o apoio da SAPS e também encaminhou ao Ministério. E aí a ideia hoje seria passar um pouco por cada vez mais as discussões que a gente sabe que não terminam hoje. É muito vivo, né? Estabelecer uma política nacional de cofinanciamento para 5.571 municípios é um desafio que não se resolve em um semestre, em um ano, é uma construção contínua, mas a gente tendo esse espaço de diálogo, com certeza a gente vai conseguir dar conta não só de dúvidas, mas sugestões que vão sendo apresentadas. Antes só de passar a fala para a Audrey, a gente queria mostrar duas coisas das nossas oficinas. O primeiro, um compilado que a nossa equipe de comunicação aqui do COSEMES fez, a gente está aqui com o Wagner, não sei se a Renata está conosco, que é um videozinho de 2 minutos, e depois, durante as oficinas, a gente fez 3 pequenas enquetes, Audrey. A gente fez uma enquete sobre como está a situação de informatização nos municípios do Rio de Janeiro. A gente fez uma enquete sobre telemedicina, a gente fez uma enquete sobre o programa Agora Tem Especialistas do governo federal. E a ideia é passar alguns dados dessas enquetes e depois disponibilizar o material para o Ministério, para que vocês possam também, um espaço ali para surgir ideias. Não foi uma enquete científica, tá? Para perguntas bem rápidas, mas a ideia é justamente suscitar alguns olhares. Para os coordenadores e coordenadoras que responderam isso durante as oficinas, o material que a gente vai passar para o Ministério, ele vai estar anônimo, tá? A gente tirou qualquer referência dos municípios e dos respondentes, como foi o nosso compromisso lá nas oficinas, que esse material ele não seria identificado quem fizesse as respostas, então isso a gente vai estar passando com esse cuidado para o Ministério da Saúde. Então, primeiro, e aí duas coisinhas para todos, a gente está com 145 pessoas na sala, vamos cuidar dos microfones, também, de sempre, né? E a segunda coisa, vamos colocar no chat o nome e município de cada um, para a gente depois fazer esse controle, ver quem estava conosco hoje e gerar um documento disso, né, Wagner? Para a gente estar publicando nas nossas redes e guardando os nossos relatórios, tá? Então, inicialmente, eu vou colocar o videozinho que a nossa equipe fez e, na sequência, a gente faz rapidamente a apresentação desses dados que a gente escolheu nas regiões. O projeto COSEMES RJ na Estrada.
Tá sem o som. Tá sem o som, Luli. Tá sem som. Só um segundo. Ah, tinha clicado na outra vez. O projeto COSEMES RJ na Estrada, Caminhos da Atenção Primária em Saúde, percorreu as 9 regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo, de saber que o SUS tem essa potência toda, porque aqui a gente sabe a potência de cada trabalhador que está aqui, né? E a vontade de fazer o melhor. Reunindo gestores, técnicos e representantes dos 92 municípios com o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde. Bons resultados, seja na atenção primária, né, mas como todos os outros níveis de atenção. Durante as oficinas realizadas em diversas regiões do estado, os participantes tiveram a oportunidade de debater detalhadamente os novos indicadores da atenção primária à saúde, APS, fundamentais para o monitoramento e a melhoria contínua dos serviços prestados. Além disso, esses encontros foram momentos importantes para esclarecer dúvidas, alinhar conceitos e promover a troca de conhecimentos entre gestores, técnicos e profissionais de saúde. Por meio do compartilhamento de experiências práticas, os participantes puderam identificar desafios comuns e propor soluções colaborativas. Esse processo coletivo fortalece a construção de estratégias efetivas, que visam aprimorar a qualidade da saúde pública, garantindo um atendimento mais eficiente, integrado e centrado nas necessidades da população em todas as regiões do Rio de Janeiro. Além disso, as oficinas estimularam a formação de redes de colaboração entre municípios, promovendo o intercâmbio de boas práticas e o fortalecimento institucional, essenciais para o avanço sustentável da atenção primária no estado. Agradecemos a todos os gestores, técnicos e profissionais de saúde que participaram ativamente dessas oficinas. O empenho e a dedicação de cada um são essenciais para o fortalecimento do SUS e para a construção de um sistema de saúde mais forte e próximo da população. Juntos, seguimos caminhando para uma atenção primária cada vez mais eficiente e humanizada. Hello. Esse foi um pouco, né, das imagens das oficinas, teve muito mais coisa que não cabe num videozinho. Inclusive as estradas mesmo, que a gente foi tirando foto. Então, gente, a gente realizou durante as oficinas 3 enquetes. Eu fiz uma apresentação muito rápida, porque o objetivo que hoje eu vi a Audrey, mas só para a gente ter algumas informações sobre o que foi colhido durante essas nossas oficinas. Então, antes da gente passar para a Audrey, vamos trazer esses dados. Primeiro, os dados, né, das oficinas. A gente teve oficinas em 9 regiões. A gente chegou a receber 87 municípios, ou seja, praticamente todos os municípios do estado. Teve um total de 431 pessoas presentes nas 9 oficinas, com 363 avaliações. E como era na estrada, eu fui contando os quilômetros. A gente rodou 2.000 quilômetros em termos de... Brasília. Centro-Oeste não é nada, né? Mas em Rio de Janeiro é bastante coisa. Um primeiro dado em relação às expectativas, para notar como esse tema é premente nos municípios e como os municípios estão muito
assim, buscando essas informações, isso está na pauta dos municípios. Então, teve um total de 90% que as oficinas atenderam completamente as expectativas e 10% que atendeu parcialmente em nenhuma avaliação final. Quando a gente fez as questões sobre a informatização, aqui a gente teve, não está colocado no gráfico, mas foram 80 respostas, ou seja, uma parcela muito significativa dos municípios do estado. A gente perguntou se as equipes se os municípios tinham uma estrutura de informatização adequada, né? Conectividade, computadores, impressoras, dentro de suas unidades. E 24% dos municípios colocaram, todas as equipes tinham 25% tinham essa situação. Na maior parte das equipes, 35% dos municípios, então a gente tem uma situação de praticamente 60% dos municípios com uma estrutura de informatização adequada, e, em contraparte, a gente tem quase 40% dos municípios onde a gente tem menos da metade das equipes com uma estrutura adequada de informatização, que é um número bastante significativo, e a gente se ressaltou muito nas oficinas que sem essa estrutura a gente vai ter muita dificuldade de performar no alcance dos indicadores. Então, é uma questão para os secretários estarem muito atentos, para os coordenadores e coordenadoras demandarem isso internamente, para cada vez mais a gente ter essa estrutura adequada, que isso não é só atingir indicador, isso é cuidado para a população, é uma informação que a população vai, no momento do atendimento, ter acesso a um prontuário, isso faz diferença na própria ação de cuidado junto às pessoas. Eu só queria fazer uma observação em relação a essa questão da estrutura, porque a gente sempre fala muito dessa estrutura que a gente tem em termos da disponibilização dos equipamentos, né, do computador, impressora, em número e em qualidade suficiente. Mas o que me assusta é que a gente ainda tem dificuldade de conectividade que não depende da própria estrutura do poder público ali, né? E eu estou falando hoje, né, para o município de Búzios, o município foi os primeiros até o 4G, mas quando você fala para a disseminação disso na cidade como um todo, ainda tem muitas áreas que você tem ou baixa cobertura de pontos de internet ou quase sempre uma qualidade ruim, a instabilidade. Então, assim, muitas das coisas a gente acaba tendo dificuldade porque a internet fica oscilando e aí acaba que a informação não chega para o Ministério, né? A gente, por exemplo, a gente colocou um projeto com tablet para os agentes comunitários de saúde e eu dependia de internet. A gente viu que era inviável, porque eu conseguia uma parte da cidade e não conseguia da outra. Então, há de ser feito também um esforço no nível federal, porque se eu estou falando do Rio de Janeiro, eu acredito que quando a gente chegue, né, nos estados mais menor densidade populacional, o interesse econômico é menor de dar esse tipo de suporte, acaba sendo uma realidade ainda mais dura, sabe, Albert? Então, é um desafio para todos nós a qualidade dessa conexão. Não, é isso mesmo. Aí a gente fez sobre os prontuários, né? A gente nota que quase 80% dos respondentes colocam que todas as equipes do seu município utilizam prontuário eletrônico, 13% usam, mais de 50% das equipes usam. Então a gente vê já uma disseminação grande do uso do prontuário eletrônico, um pouco até descasando, né, com essa questão da estrutura da informatização. E aqui acho que é um relatório, uma situação até um pouco diferente do Brasil. A gente tem 55% dos respondentes colocaram que usam PEC e 45% sistema próprio. Acho que em termos de Brasil esse número é maior, né, o uso do PEC. Então é uma realidade mais do Rio de Janeiro. A gente tem interesse. Olha os elementos. Aí a gente seguiu. Aqui é interessante, a gente perguntou qual o nível de satisfação com o uso do prontuário. A gente perguntou no nível da gestão e como o coordenador, quem respondeu foi o coordenador e a coordenadora, né? Como ele vê esse nível de satisfação com e como ele vê a equipe, né? A satisfação da equipe. Isso aqui é como o índice de satisfação do gestor, do coordenador e da coordenadora. E aqui eu separei PEC e sistema próprio. E a gente tem um dado interessante. No PEC, a gente tem 25% muito satisfeito, 50%, 60% satisfeito. Então, se eu junto aqui 60 com 25, eu tenho 80, quase 85% satisfeito.
e 16%, é só fazer a conta ao contrário, mais fácil. Então, 16% pouco satisfeito. Quando a gente olha para o sistema próprio, eu tenho 40%, aqui 85%, aqui eu tenho 40% entre satisfeito e muito satisfeito, apenas 3% muito satisfeito. Ao parque eu tenho 44% pouco satisfeito e o insatisfeito, que nem aparece na situação do PEC, eu tenho quase 15%. Então, no uso do sistema próprio, os gestores, coordenadores e coordenadoras relatam que 60% deles se veem ou insatisfeitos ou pouco satisfeitos com o sistema próprio. Então, é uma questão de alerta, né, para os municípios, avaliando aí os rumos que eles têm aí na informatização dos seus municípios. Aqui o registro das ações dos ACS, onde que, aí não estudado aqui, mas isso aqui é 95, 90 e tantos por cento dos ACS registram sua produção de forma eletrônica e quase 55% usam refeitório e 45% usa sistema próprio também para os ACS. Na sequência, aparecem algumas questões ligadas à telemedicina. A gente tem perguntado se os municípios têm acesso a alguma estratégia de teleatendimento na APS. 94% não tem. Então, hoje ainda é muito incipiente, né, a questão da telemedicina, por mais que a gente veja esforços do governo federal em relação a essas estratégias, isso ainda está distante da realidade. Olha, e a gente tem, se existe planos de implantação de alguma solução, a gente tem que 60% existe algum plano, alguma estratégia para implantar soluções de teleatendimento e telemedicina. Então, é uma situação que tende a mudar rapidamente e aqui é importante também os municípios entenderem a necessidade de adotar estratégias eficientes para que efetivamente mude aí, contribua com a realidade de atendimento à população. E aqui, esses dados a gente já passou para o Rodrigo, para o Mozart, para o outro Rodrigo, ele tem 2 Rodrigos lá na SAI, né? Então, que é sobre agora tem especialistas. Quando perguntado os coordenadores e coordenadoras se eles já ouviram falar do programa, 95% coloca que já ouviram falar do Agora Tem Especialista, ou que era antes o PIMAE, né? E se já teve algum tipo de informação qualificada, treinamento, capacitação, reunião, palestra sobre o Agora Tem Especialistas, 62% colocaram que não tiveram. É um programa que é um dos carros-chefes, né, do governo federal, que já é de conhecimento da base, do sistema, porém ainda não teve um acesso qualificado. Isso traz essa última questão que a gente demonstra aqui. Saber dizer qual o papel da APS no programa Agora Tem Especialistas. A gente tem 45% dos coordenadores e coordenadoras sem uma ideia clara do papel da atenção primária, que é um papel essencial, né, dentro do Agora Tem Especialistas, que é justamente matriciar as pessoas elegíveis para as OCIs, que não tem isso muito. Então, isso para o governo federal, em termos de estratégia de implementação do Agora Tem Especialistas, puder chegar para o partido, inclusive, é uma estratégia que tem que cada vez mais ter intersetorialidade entre a SAES e a SAP, no sentido de fazer essa informação chegar para os municípios. Então, são informações que eu trouxe só para em termos da gente fazer um pouco, né, do que foi coletado nas regiões, e que isso vai ser repassado para o Ministério também poder analisar, fazer outros cruzamentos e subsidiar o dia a dia aí das ações, não só da SAPs, como do Ministério como um todo. Então, era isso. Aí, como o Leônidas falou, passar agora para a Audrey, ela recebeu o nosso material, né, das oficinas, e recebeu o material também da Alene, no sentido de ela poder conversar conosco sobre os indicadores, os componentes 2 e 3 do novo política de financiamento do governo federal. Então, Audrey, por favor.
Bom dia. Primeiro agradecer, na verdade, ao convite, assim, né, do Leônidas. O Luli foi uma das pessoas também que movimentou bastante essa agenda. Inclusive, prometeu uma agenda para o Luli é uma das coisas mais torturadoras, porque eu sempre já consegui marcar sem voo, já conseguiu garantir. Aconteceu. Então, acho que é importante reforçar, assim, eu já tinha feito uma fala inicial antes da gente abrir a sala para todos vocês, mas é um compromisso do ministro Padilha e da secretária Ana Luísa de que a gente esteja mais presente nos territórios. Isso acho que transparece bastante no movimento que a gente tem feito de discussão em relação aos seminários, seja nos convites que a gente recebe e vai se organizando para participar. Então, acho que é importante deixar isso muito claro. Assim, o Ministério tem um desejo de ouvir os municípios e de construir respostas também com cada colocação que vocês trazem. A gente sabe que as realidades... o Brasil tem muitas matizes, então a gente não está falando de um Brasil que é de um ponto só. Ele tem realidades diferentes e a gente precisa de uma política também que se adapte a esse cenário. Eu recebi uma série de questionamentos aqui que foram resultado um pouco do COSEMES nas estradas, mas antes disso, eu também fui anotando alguns pontos que eu não tinha visto nas enquetes. Então, primeiro, parabenizar o esforço, assim, eu acho que é muito louvável. Gosto muito que, inclusive, o diagnóstico do que vocês trouxeram na enquete casa muito com os dados que a gente também teve de liberação do censo. Então, assim, uma parte do que a gente está discutindo aqui também está disponível nos microdados. Eu não sei o quanto vocês já conseguiram acessar, já conseguiram consumir, mas é um retorno muito rico. Esse microdado que, por unidade, eu acho que dá uma capacidade para os gestores municipais muito interessante. E é parte do material que também tem nos envolvido. Então, uma parte das entregas que a gente tem feito em 2025, alinhado com o ministro, tem a ver com isso, assim, da gente também dar retornos aos vazios que a gente foi encontrando e às dificuldades que a gente foi localizando com a participação de vocês. É uma pesquisa que teve 100% das unidades preenchendo. É um marco histórico que tem muito reflexo dos apoiadores do Estado, vocês aqui no COSEMES, que fizeram esse corpo a corpo intenso com os municípios para que a gente não deixasse de ter nenhuma unidade com envio de informação. A gente hoje, aqui na reunião, eu não vou voltar a palavra de novo, a gente não teve tanto tempo talvez, mas a gente está com 6 apoiadores, se eu não me engano, aqui do Ministério, do DESC, da nossa coordenadoria. Eu acho que, de repente, Lourdes podia, ou um dos meninos, mas acho que só para a gente passar rapidamente, eu acho que é importante essa presença não só minha aqui física, o Douglas também está aqui, que é o nosso coordenador de demanda de órgãos externos, mas também trazendo os apoiadores para que a gente tenha essa relação cada vez mais próxima. Acho que faz diferença a gente conhecer o rosto de quem está falando com a gente, às vezes via e-mail, via telefone, acaba que traz essa aproximação que também é necessária. A gente sabe que Brasília, às vezes, fisicamente mais distante, mas a gente tenta vencer na medida da tecnologia. Então, só de olhar aqui, a gente tem Lourdes, que também é assessora do DESC, Jerônimo, Lorena, que é da assessoria de apoio institucional com vocês, usualmente um rostinho mais conhecido também, e mais alguns que eu já perdi. Rafaela também é assessora do DESC. Teve gente que foi entrando no meio, mas Luciana também está logo ali no início. Só para a gente também... e aí, se vocês tiverem dúvida, aproveitem, a gente pode também ir tirando aqui individualmente. Eu vou passar um pouco rapidamente pela lista que o Luli me enviou de pontos. E aí, qualquer coisa, a gente também pode ir voltando em pontos que vocês sintam necessidade de um debate um pouquinho mais longo. E a gente abre também para a equipe, pode ser? Inclusive, foi perguntado via e-mail, via chat para a gente, outras questões que forem surgindo podem ser colocadas no chat inicialmente, tá? A gente vai discutindo. Eu ainda tinha falado também aqui no COSEMES, mas eventualmente, se a gente não tiver pontualmente alguma resposta, a gente também vai discutir, aprofundar um pouquinho melhor. Às vezes a gente precisa fazer um estudo pontual para poder entender o impacto, especialmente quando a gente está discutindo financiamento. Mas eu não apresentei, né?
Só formalmente, eu sou a Alva, eu sou assessora do gabinete da SAPES, o Luli chegou a me apresentar, mas eu trabalho em especial com 3 coordenadorias. Sou responsável pela coordenadoria de financiamento, de monitoramento e de avanço digital. Eu até brinquei com os meninos, mas usualmente quando vocês estão querendo esganar alguém, puxar a orelha de alguém, usualmente meu nome também é envolvido. Mas eu fico responsável por essas 3 coordenações. Então, vou tentar repassar aqui os pontos. Eu tenho, acho que para a gente organizar a pauta, tem um trecho grande em relação ao componente 2. Conceição. Desculpa, gente. Olá, Conceição, Bom dia, bem-vinda. Conceição. Tá fechado. Não, tá aberto, tá aberto. A dela tá fechada. Não, dela está fechada. Sua saudação. Abriu. Bom dia, Luli, demais aí. Alda, desculpe a minha ausência, mas eu estava bem com uma gripe que eu tô e também outros problemas. Mas os meus amigos da diretoria estão todos aí, estou vendo. E também estou aqui com a minha equipe. Um prazer grande receber vocês no Rio de Janeiro aí para a gente estar discutindo as questões da atenção primária, hein? Sempre bom. Não, eu fui super bem recebida aqui, Conceição. Não cabe nem pedir desculpas. Muito obrigada, viu? Pensando aqui na pauta, a gente tem um questionamento grande em relação ao componente 2, que já foi feito em outros momentos também, como o Cosames Rio, em especial em relação ao parâmetro populacional. O que a gente tem discutido esse lado? 2 pontos que eu acho que são, e aí, no fundo, com um documento que também vocês enviaram, eu acho que ajudou até numa saída, que são 3 pontos principais. Eu posso, meninos do 10, se quiserem complementar a minha fala, eu acho que é sempre bom, em especial em relação ao componente 2, eu tenho muita fé de quando eles estão juntos, porque eles falam disso com uma propriedade da vírgula do negócio que fica muito mais tranquilo. Mas eu acho que é importante a gente destacar, assim, por mais que seja um componente relativamente complexo em relação aos critérios, a gente está falando de uma avaliação que é dividida em dois pontos de corte, em que a gente bota um valor inicial para o cadastro de partida já menor. Ou seja, a gente está dividindo esse componente em 30% do valor da avaliação. O componente de cadastro, que é onde a gente tem essa vinculação do parâmetro populacional, do parâmetro de cadastro das equipes, e 70% do componente vinculado ao acompanhamento. E aí, dentro do acompanhamento, a gente tem ponderações diferentes em relação a cada um dos parâmetros, seja de vulnerabilidade, seja de como é que a gente fez, aí a gente tem a descrição das regras, de como é que a gente considera esse acompanhamento. Um dos questionamentos que trouxeram foi justamente porque nesse componente a gente não leva em consideração o acompanhamento que é feito em outra equipe. A gente está discutindo o componente 2 em especial, a gente quer saber o vínculo daquela pessoa com aquela equipe. É por isso que esse é o único componente que, na verdade, a gente faz essa relação direta. E aí a gente faz essa relação direta dentro de critérios que, no fundo, se a gente olhar a descrição, eles não são tão duros. A gente está falando de dois acompanhamentos diferentes, 2 momentos diferentes, em que essa pessoa procurou a sua própria equipe, ou sua própria unidade. A gente está falando ali de 2 momentos, me salvo em números de meses, mas, se não me engano, são 24 meses. Ou 12. 12. Mas são 12 meses. Então, em um ano, e em 2 modalidades, mais de uma forma de modalidades diferentes de acesso. A gente sabe que a atenção primária ela se configura de muitas maneiras, mas se eu estou falando de vínculo e acompanhamento à equipe que eu fui cadastrada, faz sentido que essas ações estejam vinculadas à mesma equipe. Para o componente 3, que a gente está falando de um acompanhamento mais longitudinal, com mais pontos de cuidado em relação a consultas, seja de puericultura, seja de gestantes, seja de mensuração de pressão arterial, todos esses procedimentos são levados em consideração independente ao vínculo, ou seja, se eu fui atendido numa unidade A, mas fui cadastrado inclusive na unidade B, os atendimentos que eu recebo na unidade A são levados
em consideração para o indicador para acompanhamento no componente 3. O componente 2 é o único que a gente tem essa vinculação direta. O componente 2 também segue as regras de desempate, vocês já conhecem, porque na verdade a gente também trabalhava com elas antes. Mas a gente está falando do componente que ele é composto dessa maneira, 30% aqui e 70% para acompanhamento. O literatura traz 2 questionamentos que eu acho justos. Acho que a gente também precisa de um pouco de amadurecimento para ter uma resposta mais definitiva. E é como é que a gente trata as equipes que eventualmente têm um recorte muito limitado naquele território. Uma parte disso, a gente tenta fazer a correção quando a gente vai fazendo as notas diferentes de vulnerabilidade. Então, quando eu vou separando critérios diferentes para áreas urbanas, áreas rurais, eu estou, no fundo, tentando também fazer um pouco dessa complexidade que é esse Brasil com muitos matizes. A gente não consegue, à distância, ter tão definido a ponto de dizer, não, esse setor censitário vai ser coberto exclusivamente por uma equipe. A gente hoje no Ministério não tem como aferir isso. E aí a gente cai num vazio de também conseguir separar qual é o território em que, eventualmente, ele é pequeno, porque é delimitado numa população vizinha, versus aonde a equipe ainda não avançou no cadastro, versus o quanto eu preciso, de fato, tensionar de forma positiva para que a gente tenha uma expansão de acesso. Essa área cinzenta, eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de amadurecimento. Talvez eu não tenha uma resposta para dar exatamente agora. Mas é importante que a gente tenha exemplos palpáveis. Então, assim, se a gente puder, eu me boto à disposição, meu telefone, eu tive um secretário que rodava o próprio número de celular, aprendi, e minha secretária também teve esse mesmo secretário, e a secretária roda o celular dela e a rede social, inclusive acreditem, no Instagram quem responde é a minha secretária. Alguém falou, não, é a minha secretária, 3 horas da manhã, ela responde o Instagram. E ela manda print para a equipe dos questionamentos. Então, assim, acaba que eu faço um exemplo muito parecido. Meu número, se vocês quiserem deixar depois disponível, não tem problema nenhum. Mas se a gente puder trabalhar exemplos palpáveis em relação a essa limitação territorial, para que a gente possa, com a equipe, fazer essas simulações, pegar a população que é cadastrada dali, entender se realmente a gente não tem capacidade de alcançar um bom ou ótimo, eu acho que nos ajuda muito. O Luiz já trouxe alguns exemplos, mas não diretamente, às vezes, comigo. Então, assim, traz esses exemplos. Qual é o índice da equipe? Qual é o território? Vamos discutir esse caso em particular. Eu acho que a gente vai entendendo melhor o problema assim. Acho que a região centro-sul lá é uma boa região, de repente, para vocês poderem pegar, não sei. Todas as regiões têm. Os municípios são provavelmente dentro do que ela está falando, que estavam preocupados mais com municípios maiores. Lá todos eles são pequenos, têm uma realidade geográfica de alguns municípios porque ali apresentam algumas equipes pequenas por necessidade de distância. E a gente, só antes de você falar, o que a gente tem que fazer uma separação muito clara é que, assim, aparecem dados ali que a gente tem que erro de registro. Tem 10 pessoas cadastradas, é óbvio que não é isso que a gente está defendendo. O que a gente está colocando é que existem algumas equipes que ficam geograficamente isoladas, né, um distrito, no caso, com 800 mil pessoas que moram lá. Então, se a gente coloca uma equipe de ABS nesse distrito, vamos colocar assim, ele vai ser prejudicado pela forma como o componente foi estruturado. Mas não é a intenção de fazer isso em qualquer circunstância, mas em situações específicas, né, Lu? Exatamente. Eu entendi que essa é a ponderação. Sim. Não, é bem viável fazer isso, inclusive não só trazendo dados secos, né, número, mini, mas mostrando geograficamente onde estão essas equipes. Isso a gente vai ter. Eu sempre cito a Bia, a coordenadora de Rio Claro, está aqui conosco, eu sempre cito Macundu. Mas a Janine, lá de São Fidélis, a gente tem Cambiasca, né, Janine? Então a gente já sabe até por nome, porque a gente vai amadurecendo isso, mas isso a gente faz a partir dos dados que os municípios enviaram, esse detalhamento, mostrando e buscando que alternativa a gente pode caminhar para evitar esse prejuízo para essas equipes.
E só se me permite, olha, em relação à dimensão do acompanhamento no componente 2, que, como você colocou, ele vale 70% e é o que está sendo considerado só para a equipe de referência, talvez o Ministério pudesse estudar que, como são 2 contatos assistenciais, que um pudesse ser feito em outra equipe. Então, pensar nessa relativização, certo? Porque você cria a necessidade de manter um contato, pelo menos, com a equipe, mas um outro contato ele possa ser feito numa outra equipe do município, respeitando os trânsitos da população, né, por conta, às vezes, de horário de trabalho, que tem, de proximidade, às vezes ela está muito mais próxima geograficamente de outra equipe, pensar talvez em uma alternativa nesse sentido. Acho que é uma possibilidade interessante. Quando eu falei do link, estava nessa expectativa mesmo, Luiz, de que a gente pudesse dividir, inclusive em relação ao mapa. Eu acho que a gente tem uma outra discussão acontecendo no Ministério sobre algumas equipes de populações específicas. Então, eventualmente, talvez a gente tenha uma janela de oportunidade para trabalhar um pouco esse conceito. Não consigo fazer grandes compromissos nesse exato segundo, mas eu acho que, olhando os casos, eu nem estava preocupada necessariamente com os municípios grandes. Na verdade, foi o contrário. A gente foi tentar fazer um estudo para ver em relação a quais equipes ou quais municípios que tinham um volume de equipes mais afetadas proporcionalmente. E aí a gente caiu em municípios grandes. A gente até achou que fosse cair logo nos pequenininhos, mas não, a gente acabou caindo num vazio um pouco diferente do que a gente antecipou. Então, acho que e é isso, a gente tem de todas as realidades, de equipes com 10, 50, 100 e que... 50 mil, que é outro, né? Foi 50 mil. Herança do Previne ainda. Sobre esse trecho, novidades interessantes que a gente está discutindo no Ministério, deve lançar em breve já nota metodológica, sobre o componente 2, em relação aos vínculos. Então, na verdade, a partir do momento que a gente colocou um teto também vinculado à avaliação, a gente também está trazendo de forma mais clara. A Luciana levantou a mão, só vou terminar a frase e te passo a palavra, tá, Luciana? De forma mais clara, como é que a gente faz essa desvinculação? Era uma pergunta regular dos municípios, mas como é que eu tiro essa pessoa da minha equipe? Então, a gente traz isso mais claramente estabelecido, que os usuários com cadastro, com sinalização de mudou-se, ou sinalização de fora de área, deixam de contar para esse componente. E a gente faz um ajuste prévio no momento que eu fiz a sinalização, para que também não tenha uma penalização porque ele se mudou esse mês. E aí a gente está falando do mês de abril, que a pessoa se mudou, não vai contar para o quadrimestre inteiro. A gente está mantendo ele dentro daquele quadrimestre. Mesma coisa para gestante, que são os critérios de qualidade do componente 3. Luciana, quer completar? Quer falar, na verdade? Na verdade, eu ia, né, foi do assunto um pouquinho atrás, né, do que vocês estavam discutindo, só para complementar e trazer o que a Lourdes trouxe no início da reunião, né? Acho que a Audrey explicou muito bem, mas sobre a questão do parâmetro, né, desde que a gente lançou o componente de vínculo e acompanhamento, a gente tem tido essas conversas, a gente tem feito várias simulações e análises, né, para entender como que ele se comporta, inclusive nesses casos em que o parâmetro a população cadastrada é menor que o parâmetro, né? E é isso, assim, a população cadastrada estar abaixo do parâmetro precisa ser investigado, né? O porquê. Então, o fato da população estar abaixo do parâmetro, por si só, né, não necessariamente significa que a equipe não vai atingir um bom desempenho nesse indicador. Então, para a gente avaliar, né, a questão do potencial de cadastro dessa equipe, se ela pode cadastrar mais pessoas, ou se tem uma questão específica que vai impedir que ela não consiga, e aí é o que a Audrey falou, que a gente vai precisar olhar essas especificidades de cada município, né, para atender melhor a essa realidade. Então, era só para complementar e resgatar o que a Lourdes falou lá no início. Obrigada, Luciana. Acho que do componente 2, a gente consegue trazer de esclarecimento imediato. E o último ponto que eu ia falar.
Uma parte desse documento trouxe também um pedido de que a gente fizesse documentos mais explicativos em relação às próprias notas. E aí eu já estava comentando aqui também com a equipe do COSEMES, a gente já está com esse documento em diagramação, a gente fez um manual, a gente na verdade lançou mais de um documento, né? A gente está com um manual de boas práticas que traz esse elemento, então traz componente 2 e 3 mais detalhado, mais de uma perspectiva assistencial, em um texto eu acho que mais palatável. A gente também lançou um manual, uma documentação, na verdade, vinculada ao ESUS de preenchimento, voltado também para as boas práticas, foi lançado ontem ou anteontem, acho que foi segunda-feira. Hoje circulou. A divulgação? Hoje circulou aqui, chegou para a gente hoje. Inclusive, a gente vai mandar nos grupos, tá, pessoal? Esse manual, só não mandei antes para não atropelar com a reunião. Eu não sei qual dos dois, mas inseri no chat aqui também. E a gente tem documentos adicionais que também estão sendo produzidos lá no Ministério. Então, para a parte de avaliação, por exemplo, do pagamento, a gente está fazendo uma nota separada, tentando fazer também esses desenhos de quando é que cada critério é avaliado versus quando ele vai ser pago, quando vai fechar o momento. As fichas técnicas, elas estão sendo republicadas conforme a gente faz a atualização do CEAPES. Então, a gente já republicou a nota técnica, a nota metodológica de mais acesso, criança, gestante, e eu não vi se ontem entrou idoso, mas ia entrar também essa semana idoso. E aí a gente tem feito sempre assim, para não ficar com um texto normativo e um dado diferente ao texto normativo, a gente está casando. Então, a gente reprocessa o banco e, ao mesmo tempo, libera a nota metodológica nova. Por isso que a gente não... A gente até fez uma discussão de liberar todas de uma vez só, mas eu achei que realmente o olhar a tela com um dado e ter uma regra de escrita na nota metodológica diferente seria pior do que a gente esperar um pouquinho e só fazer o tempo de processamento. E, aliás, eu não sei se foi questionamento da Alene ou se do COSEMES, que eu também tenho que atender. Em relação ao CEAPES, a gente tem um compromisso de fazer atualização mensal. A gente teve uma atualização um pouco adiada, porque a gente estava justamente ouvindo as primeiras impressões em relação aos indicadores e fazendo correções ou inclusões de acordo com o que a gente também teve de retorno, fosse de CBO, fosse de CID, pequenos detalhes que eventualmente vocês trouxeram, a gente incorporou nos textos. E aí a gente fez esse processamento um pouco mais identificado, porque a gente refez alguma parte das regras. Especial criança e gestante, que a gente botou o grupo inteiro, demorou bastante para processar. Mas a gente já tem um calendário de atualização até semana que vem, para todos os meses, todos os indicadores até junho estarem disponíveis no ar, e aí a gente começa o processamento de junho. E aí a gente passa a ter um calendário mais breve, porque a gente não reprocessa os 6 meses passados. Uma dúvida, o fato de o usuário ser atendido fora de área não deixa de contar com o componente 3, em termos de enfermagem? Fez a vacina, não pertence aqui. A vacina conta. Esse é um dos questionamentos que está aqui, mas sim, a vacina, a gente consulta a RNDS. Então, se subiu para a RNDS, a gente leva em consideração aquela dose aplicada. Isso no caso da vacina. No caso dos outros procedimentos, as outras boas práticas, como, por exemplo, pressão arterial, a gente leva em consideração desde que tenha sido realizada numa equipe de atenção primária, numa unidade de atenção primária. Precisa ter sido numa equipe, mas numa unidade de atenção primária. Se for registrado e não for registrado de forma consolidada, essa é a única ressalva que a gente faz. Eu não consigo hoje, se vocês fizerem um lançamento como consolidada, eu perco a informação do indivíduo. Então, eu preciso que essa informação venha detalhada a nível da pessoa. Mas, se isso for feito, a gente leva em consideração, sim, o registro. Independente de onde ele está vinculado. E aí, o máximo que acontece, é bom lembrar, são as regras de desempate. Então, se eventualmente ele está fazendo uma parte lá e uma parte cá, e os dois lugares cadastraram essa pessoa, a gente vai trabalhar com os critérios de desempate para ver a vinculação. Eu vou tentar voltar aqui para o documento, mas só para seguir uma ordem lógica. E aí a gente vai lendo também as perguntas que estão
no chat. Então, em relação aos atendimentos realizados por pediatras e ginecologistas, duas questões. Para o acompanhamento de gestantes, crianças, ele é levado em consideração. A gente leva, na verdade, em consideração nessa última ficha que a gente lançou para facilitar um pouquinho. A gente colocou o bloco inteiro, inclusive de médicos, para deixar mais claro de qualquer procedimento realizado. E aí, uma parte dos desdobramentos dessa pergunta já está esclarecido. E em relação ao mais acesso, é onde a gente, na verdade, não leva em consideração esses profissionais, mas só por um ponto de vista lógico. A gente, no mais acesso, está avaliando a consulta programada e a consulta da forma espontânea, da demanda daquele dia. Então, nesse caso em especial, como a gente está mensurando o processo de trabalho da equipe, a gente voltou os CBOs para avaliar só a composição mínima dessa equipe. Então, a gente está só avaliando os atendimentos que são realizados pelos enfermeiros e médicos que compõem aquela equipe. É o único indicador que a gente faz isso. E os de saúde bucal tem alguns também, mas aí é porque tem a ver com a produção. Mas esses a gente vai sempre descrevendo de forma bastante clara. Então, no atendimento da criança, que é uma questão que surgiu praticamente em todas as regiões. Caso o pediatra esteja vinculado à equipe e ele faça o atendimento, esse atendimento é considerado. E se ele não estiver vinculado à equipe, mas estiver no estabelecimento de atenção primária, também conta. Ele só não pode estar na especializada, mas se ele estiver numa unidade de atenção primária e enviando as informações, é bom lembrar, enviando as informações é importante, a gente faz a consideração sim. Em relação à consulta remota, que também foi um questionamento, que faz um questionamento em relação, inclusive, se a gente considera os aplicativos de mensagem. A gente não fez uma restrição aqui em relação a qual é a forma da tecnologia de informação que vocês estão adotando. O que a gente faz é uma vinculação ao registro, ou seja, o profissional que vai registrar o teleatendimento ou a teleconsulta realizada precisa usar o código de teleconsulta. Mas a gente não está restringindo a uma certa forma de fazer. A gente não trouxe essa normativa, porque a gente deixa claro nas fichas é só o código de procedimento. Eu só pedir para a sua equipe, posso? Claro. Pessoal que está do Ministério, se vocês já puderem fazendo considerações, acho que já estão fazendo nas respostas do chat. Depois a gente repassa isso tudo, tá, pessoal? Mas já pode ir fazendo considerações aí no próprio chat para as questões que estão aparecendo. Outro questionamento que veio de vocês também foi em relação à mudança de território no final da gestação. O que a gente tem trabalhado para a mudança de território? Acho que eu acabei falando quando eu falei do componente 2. Mas, a partir do momento em que a equipe coloca que ele se mudou, a gente leva em consideração para aquele quadrimestre, e para o quadrimestre seguinte ele já não é mais levado em consideração para avaliação. O que a gente pondera aqui? Eventualmente, essas mudanças não significam uma desvinculação. Às vezes ela vai passar um período na casa de alguém e vai retornar. Nesses casos, se ela for atendida em uma outra unidade de atenção primária, o que vai acontecer aqui é a aplicação do critério de desempate. Então, não há necessidade de desvincular essa gestante, se ela fizer a consulta de puericultura em uma outra unidade, inclusive pelos critérios de desempate, naturalmente ele ficaria com essa primeira unidade que fez a maior parte das consultas de pré-natal e tem um vínculo mais longevo. Se eu estiver passando muito rápido, vocês podem me interromper. É porque o documento é grande, eu estou tentando aqui, manter um ritmo. Mas, trabalhando nesse sentido. Sobre componentes de saúde da mulher, esse é um questionamento que a gente recebeu bastante. De fato, o código do CIAP, que a gente tem disponível para mulheres, em especial mulheres, é o que a gente mais ouve, é o questionamento da mulher que já teve algum método contraceptivo aplicado. Laqueadura, por exemplo. Porque o código de CIAP que a gente tem disponível, ele é vinculado ao sexo masculino. A gente não tem governabilidade sobre as regras dos CIAPs. O que a gente tem hoje é uma discussão com a sociedade para que a gente faça esse ajuste no CIAP 3.
que está ali quase sendo publicado, mas ainda não foi. O que a gente está fazendo nesse meio tempo? Entendendo, inclusive, que, na verdade, a gente tem uma limitação hoje que não é posta pelo Conselho, especificamente, e sim por uma normativa nossa. Não há nenhum critério técnico que proíba outro profissional de saúde de nível superior de usar CID. Então, o que a gente está fazendo é um documento nosso, normativo, e uma liberação acompanhada no ESUS, para que profissionais de nível superior também possam usar a CID-10. Isso acaba trazendo um pouco de conforto em relação a esses procedimentos, inclusive em relação à orientação saúde reprodutiva, e nos tira dessa sinuca de bico enquanto a gente não tem a publicação do CEAP 3. O CEAP 3 está em discussão, assim que ele for liberado a gente vai incorporar também no ESUS, mas aí a gente tem um calendário mais longo, né? Não é um calendário que depende só do Ministério, na verdade não depende inclusive de nós. Duas coisas. Pessoal, só uma questão, essa reunião está sendo gravada, tá? Para dar conta, como a Audrey bem colocou, do documento que a gente enviou, esse documento ele já foi publicizado com todos nós, nos grupos, ela está fazendo a resposta direta, e a gente vai depois disponibilizar a gravação para todo mundo. Então, depois, para vocês acompanharem, voltarem uma questão, bater essa questão com as fichas técnicas, isso vai ajudar. A segunda coisa, Audrey, se você quiser que eu abra os indicadores, quando for falar algum, você me fala que eu abro, tá? Pode ser também. Mais visual. Sim, pode ser. Tá, aí você me fala, vai para tal, eu tenho isso aqui. Tá ótimo. E esse documento que, na verdade, eu estou repassando com vocês um pouco das respostas, a gente também vai enviar para o COSENS. Tá. E aí já fica disponível também para circular com os apoiadores e municípios. Ele está quase acabando, na verdade, o documento em si. Em relação... que acaba que alguns deles eu fui fazendo fora um pouco de ordem, mas Cadenciou, né? foi cadeando no raciocínio. Que acaba, por exemplo, técnico de enfermagem, a gente acaba corrigindo nesse sentido, então, assim, ele tem qualquer procedimento, a gente deixou isso bastante claro, mas os procedimentos de peso e altura, pressão arterial, na verdade, a gente não fez vinculação só ao ato da consulta, a gente faz consideração em relação à realização do procedimento, então, o que é feito pelo técnico de enfermagem, ele é contabilizado, ele não precisa estar durante o ato de consulta. Deixa eu só ver se tem mais algum faltando. A vacinação eu já respondi. EMULT tem que responder, tem que preencher no prontuário eletrônico, tem. A gente tem que, na verdade, enviar o envio da produção da EMULT, que tem que ser feito assim como as outras equipes, via sistema de informação. Preferencialmente prontuário eletrônico e aí na modalidade que vocês tiverem adotado no município. Saúde do homem não é uma previsão para este ano, talvez ano que vem, com o alcance, a gente está trabalhando com 15 indicadores esse ano. Então é natural que ano que vem a gente tenha um outro momento de rever esses indicadores, eventualmente incluir. Eles quase entraram no câncer, mas a gente acabou um pouco simplificando nesse momento, entendendo que a gente já estava com indicadores que eram relativamente complexos nesse acompanhamento. E aí é uma previsão para os próximos momentos. Sobre o técnico a visita do ACS. A visita do ACS gerou muita dúvida, porque o vídeo que a gente gravou com parceria com o Conasems mostra, em parte do vídeo, a marcação do motivo de visita. E aí uma parte dos municípios trouxe exatamente desse jeitinho. Se precisava ser um motivo de visita, de atividade de rotina. Não, a gente está olhando a visita. A visita precisa ter sido realizada. Não tem porquê, a gente não está trabalhando por um motivo, se foi porque foi acompanhamento do grupo, ou foi qualquer uma das visitas realizadas pelo ACS é contabilizada. Visitou um cidadão que pertence diabético, ele fez visita a um indivíduo só, já conta para todos os indicadores que aquele cidadão está elegível. Isso. E aí, por fim, sobre a disponibilização dos dados nominais.
A gente já tem feito essa fala, eu acho que tem... Todo seminário tem alguém me gravando, então eu já entendi que daqui a pouco meu rosto também vai ser pouquinho. Mas a gente tem um compromisso tanto no princípio de transparência, quanto na atuação do gestor municipal. Assim, acho que alguém brinca, teve alguém que falou que a nossa secretaria é uma secretaria municipalista. Mas temos muitos gestores que foram de municípios, então a gente tem um olhar muito próximo dessa realidade. Eu sou uma das que faz defesa árdua de acesso à informação para os municípios e estados, inclusive em relação às dificuldades que são, eventualmente, vocês consumirem isso dos servidores. Então, como é que a gente tem trabalhado isso? Antigamente, a gente fazia o acesso via o site. A gente não quer trabalhar desse jeitinho. Assim, pelo menos não é minha proposta enquanto orientação técnica. Se essa for a mais viável, talvez a gente trabalhe assim, mas hoje a orientação normativa que a gente está passando é de fazer uma espécie de API. A gente tem a disponibilização de dados nominais para os gestores municipais e estaduais. Então, hoje, a equipe que trabalha no SUS consegue ver, ou trabalha no prontuário, consegue ver a sua lista para acompanhamento dentro da sua ferramenta de trabalho. Então, ali está disponível para ele o grupo de gestantes, o grupo de crianças que ele deveria fazer a vigilância e acompanhamento. Esse municipal, que é um gestor que está com uma visão um pouco mais alta, a gente está trabalhando a liberação desse dado de forma nominal, mas com acesso centralizado, assim como é hoje o banco dos nascidos vivos ou de mortalidade. Vocês têm acesso no nível do município e aí subdividem esse acesso de acordo com o que vocês desejam fazer de liberação. Então, a gente está trabalhando na mesma lógica. A gente libera em nível municipal e libera em nível estadual. A gente está trabalhando algumas frentes de acesso ao dado. Então, a gente vai começar com os indicadores, entendendo de que, sim, a gente precisa garantir que vocês saibam quais são os 10 que estão aparecendo ali no indicador, nominalmente, para poder fazer essa análise, poder fazer esse acompanhamento. E, ao mesmo tempo, terminado esse processo dos indicadores, a gente vai entrar para os bancos de dados estruturados. O que eu quero dizer com isso? A liberação das fichas, quase que no mundo de informação, para que a gente tenha os atendimentos, os cadastros, os procedimentos e o último banco de visitas, de acompanhamento dos ACS. A gente tem pelo menos esses 4 bancos já com disponibilização mensal, parecido com o que a gente faz hoje com os bancos de produção. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer de retorno para o município. E aí, quando está presente, fica com um tremelicar no olho, que é o meu coordenador de TI, ele fica aqui, ó. Calma, chefe. Mas eu acho que é um compromisso importante para se firmar com os municípios. Junto disso, a gente está fazendo o Stabnet também. A gente começou já conversas com o DEMAS e com o DataSUS. A gente já tem um avançado. O primeiro que a gente vai lançar vai ser o de produção, não vai ser o de produção, não, vai ser o de atendimento. Já naquele formato, junto no mesmo portal, junto com o mesmo tipo de documentação. Isso naturalmente traz um desdobrar de um banco não identificado, que a gente também vai disponibilizar, e aí vai estar alinhado ali com o plano de dados abertos. Acho que vai trazer essa capacidade de vocês usarem o Cabivim, que também faz falta, assim, é isso. É uma gestão em tese na parte municipalista, né? Eu já usei muito Cabivim. E a verdade é que a gente usa até hoje nesses detalhes. Então, se eu tenho um banco que pode ser processado de forma mais simples, a gente também tem que liberar uma versão dele. A gente também vai liberar essa versão. E aí, junto, a gente entra com um dado estruturado e nominal, e aí esse sim com acesso restrito para os municípios e estados. Não entendemos porque lembramos disso. Não. Conceição, a gente vai levar em consideração todas as boas práticas. Independente, o que eu quis dizer pode ter falhado um pouquinho. Mas o que eu estava falando, quando eu falei da saúde do homem, eu disse que, na verdade, a gente já tem um conjunto de indicadores grandes, e se você somar saúde da família, saúde bucal e EMULT, já é um conjunto grande, robusto de indicadores, e, ao mesmo tempo, se eu vou olhar para dentro deles e ver as boas práticas, eles se subdividem em uma cascata muito maior. Então, a gente, nesse momento, não tem
a previsão de inclusão de um indicador para a saúde do homem, não para esse ciclo agora de avaliação, mas talvez para o ano que vem, com esses já mais incorporados, a gente faça a inclusão de um para a saúde do homem. Só complementou lá também na resposta. Já resposta do Fernando. Depois a gente passa todo o chat. Tem uma questão... Sobre os casos de diagnóstico incorretos, esses nunca me vencem, em todos os lugares que eu vou, também são questionados. A gente hoje já consegue trabalhar essa resolução dos diagnósticos incorretos via antecedentes no SUS, e para quem usa esse voluntário privado, a gente tem documentação já para isso, mas também a gente pode fazer apoio dos municípios eventualmente para poder sinalizar. A gente sabe que isso era uma questão grande já, que vinha de ponderações anteriores com o Previne Brasil. A gente já lançou os indicadores com essa discussão em pauta, então a gente já sabia que a gente tinha que ter uma resposta mais clara em relação a isso. Então, o primeiro ponto hoje no SUS, via a linha de antecedentes, a gente tem a possibilidade de colocar como resolvido o diagnóstico que eventualmente ainda está como ativo, mas não se trata de uma pessoa com hipertensão e diabetes. Nesses casos, uma vez que vocês sinalizam como resolvidos, e isso vai estar bem expresso na ficha que vem publicada agora, vocês passam a não mais considerar essa pessoa na avaliação do indicador. Esse é um ponto. Ponto 2, a gente também tentando buscar corrigir um pouco mais, refinar um pouco mais essa informação, está levando em consideração apenas as avaliações que foram feitas em atendimentos. Porque uma das queixas, na verdade, do Previne também que a gente recebeu muito, era dos diagnósticos que foram ativados via CDS, sem necessariamente ter tido um atendimento, e aí ficou aquele passivo maior. Esses a gente já não está levando em consideração para o indicador. Qual é o ponto que resta a gente resolver? Quem eventualmente teve esse diagnóstico realizado em um atendimento e, ao mesmo tempo, não teve essa condição ativada na lista de problemas e condições, que é onde aparece essa parte dos antecedentes. A gente está trabalhando nisso para uma versão posterior do SUS, então eu não sei se ainda vai dar tempo para a próxima versão, que é 5.5. 4.13, isso vai virar 5.5. Eu não sei se a gente já consegue nessa versão do 5.5, que é um reprocessamento do banco para que isso apareça no antecedente. Se isso acontecer, ótimo, a gente também já consegue resolver dessa maneira. Mas esse é o único ponto que a gente ainda tem para resolução em relação a isso. E esses a gente ainda não tem uma orientação formal, porque eu não sou... quem já viveu a conta, quem já atendeu em uma unidade, jamais faria uma orientação em relação a registros em prontuário para corrigir o indicador. Tenho falado isso, assim, o indicador é para refletir o nosso processo de trabalho e não para que a gente faça um processo de trabalho para responder o indicador. Sim. A outra forma que a gente tem pensado em relação a isso é fazer um módulo de gestão de prontuário, mas que também ainda está em desenvolvimento. Ele está aberto aí para qualquer... Tem duas questões que a gente colocou em relação ao indicador mais acesso e em relação ao indicador odontológico, eu estava olhando até aqui, o tratamento preventivo, que eles são indicadores que não é quanto mais melhor. Então, mais acesso, os extremos, né, da avaliação, eles são a pior classificação, que seria regular. Então, você tem muito pouca atividade programada, eu tenho muito atividade programada, eu estaria na situação pior, que seria o regular. E isso vai subindo até eu chegar numa faixa, no caso mais acesso, eu lembro de cabeça, de 50% a 70% eu estaria no ótimo, ou seja, 50% a 70% das minhas atividades são programadas, eu estaria numa condição ótima. Só que depois dos 70%, a gente está subindo a escada, a gente cai no precipício. Você tem 71%, 70,1%, eu já caio para o regular novamente. Então, isso fica assim, você está ali com o seu processo de trabalho,
Se por acaso você extrapola um 0 alguma coisa por cento, você sai do ótimo para o regular. Então, do Ministério pensar um nível também de decrescer isso. Se eu tenho de 70% a 75%, eu estaria no bom. Se eu tenho de 75% a 80%, eu estaria no suficiente, e acima de X% eu estaria no regular. Isso quando a gente olha na ficha do procedimento que está aqui em tela, dos procedimentos preventivos, o ótimo é um intervalo de apenas 5%, entre 80% e 85% dos procedimentos. Então, se eu não chego aqui nesse alvo que eu brincava nas oficinas, né, jogar uma coisa, atingir uma mosca a 100 metros de distância. Se eu não consigo chegar exatamente aqui, eu passo 85,1, eu já estou no regular. E aí é um impacto de recurso muito grande. Sai de 8.000 para 2.000. Ali na equipe. Então, o Ministério pensar uma escadinha para descer esse morro também. Né? A gente fez subindo, para descer isso, para não ser ter um impacto, muitas vezes pode ser tão grande por uma questão tão pequena. Isso acaba somando a questão da menor pessoas cadastradas. Porque quanto menor o número de cadastros, mais sensível fica uma gestante a mais, uma gestante a menos. Então, acaba que o plano se soma a essas questões que a gente colocou anteriormente. O ideal seria, de fato, que a gente tivesse, da mesma forma que a gente tem uma escalada para subir, uma escalada para descer, né? Não um precipício, né? Como o Lúcio colocou. Na verdade, a gente tem um problema no meio, né? Em especial no mais acesso, ele é mais nítido. Talvez da saúde bucal talvez traga mais esse problema dos pequenos números. Mas acesso um pouco menos, porque a gente está falando do volume de atendimentos. Mas realmente a gente está falando dos intervalos em que as pontas não são boas. Os extremos não são bons. Então, na verdade, ou eu estou fazendo a minha agenda inteira como demanda espontânea, ou eu estou programando a minha agenda inteira, e isso também é uma barreira de acesso muito importante. De fato, a gente fez vários exercícios e ficou tentando fazer com que isso ficasse mais inteligível. Pode não ter chegado na melhor forma ainda, na forma formal, finalizada. A gente tem um horizonte de, eventualmente, ano que vem, dependendo de como a gente seguir, a gente está monitorando, né? Então, a gente está monitorando hoje os indicadores. A gente está monitorando os indicadores, eu acho que... Hoje já está valendo, né? Hoje já paga janeiro. A gente tem eu já ouvi falar as diferenças em relação à própria secretaria. Ainda o momento em que a gente faz uma publicação eventual, acho que esse ponto ele é importante, mas a gente tinha o objetivo de fazer o monitoramento por 3 quadrimestres e, eventualmente, reajustar as metas no 4º quadrimestre que a gente vai fazendo de avaliação. Então, no primeiro ano a gente fazer essa reavaliação do primeiro quadrimestre de 2026, a gente eventualmente reajustar esses parâmetros. Hoje, por exemplo, criança, que hoje tem um alcance quase nacional muito ruim, que eventualmente a gente repensa esses cálculos, porque o indicador ele não é para se tornar impossível, ele é para ser motivacional, ele tem caráter de indução. Se ele for muito distante do que a gente consegue de forma clara enxergar, a gente vai ter dificuldade de adesão das equipes. Então, esse é um ponto que ainda tem margem aí para discussão. Talvez nesse momento a gente consiga rever essa questão dos intervalos. A gente tentou realmente tornar mais claro, mas a questão do mais acesso era essa. Os 2 extremos, nesse caso, são muito ruins. E aí a gente tem 2 faixas que são ótimas nesse meio, e o meio ele é razoável, ele é bom. Então, o espaço, na verdade, um preencher aqui grande em relação ao bom. Esses 2 extremos, eles são relativamente pequenos em percentual. Então, no caso do mais acesso, a gente está falando de 25% somado nas 2 áreas. A gente está falando de extremos. Agora, no caso dos preventivos, acho que a gente também pode ter essa discussão. A gente já fez um ajuste em relação aos indicadores da saúde bucal nas suas metas. A gente já colocou isso para a nota nova, ela não está publicada ainda.
Mas a gente fez alguns ajustes em relação à saúde bucal, inclusive em relação aos parâmetros que estavam fixos. Não veio no questionamento de vocês, mas que é minimamente justo. Se eu sou uma equipe de saúde bucal, estou vinculada a uma equipe de estratégia de saúde da família. Minha equipe de saúde da família tem 2.000 pessoas, eu não tenho como trabalhar com parâmetro fixo de 3.000, porque eu não vou ter essa população para atender. Então a gente equiparou. A gente colocou, na verdade, vinculado ao volume de população da equipe de estratégia de saúde da família. Vamos passar o chat, depois a gente abre uma rodada de... Sim, vamos lá. Teve uma primeira pergunta de Stefano sobre a questão dos kits de telemedicina. Quero fazer uma pergunta. Os municípios estão sendo contemplados com o kit de telesaúde no novo PAC. Paralelamente a isso, o Ministério da Saúde abriu 2 editais, e um deles seria para o Estado e município. Aqui nas minhas regiões, que é a norte e noroeste do Estado, nas regiões do município, é difícil o município fazer com o que se pede no edital. Discutimos com relação ao consórcio, como fazer para este conduzir o processo de telesaúde. Então, se há possibilidade do consórcio, ele está à frente dessa questão, mas isso não está contemplado no edital. Stefano, eu posso verificar isso com a equipe, acho que a gente não está com ninguém da CGFAP aqui, mas eu posso verificar essa questão. É bastante natural que a gente tenha a formação de consórcios para esses tipos de serviço. Então, eu não sei se não está contemplado ou se de repente as regras não ficaram claras o suficiente, eu precisaria verificar para você. Como eu já falei, Ulisses, se você quiser disponibilizar meu telefone, aí acho que o Stefano pode fazer contato comigo também, ou eu mando para vocês a resposta, mas eu me comprometo a verificar esse trecho. Até porque tem dois momentos de telesaúde. Tem o telesaúde da própria SAPS, e aí eu não sei se é desse que você está falando, ou tem um da SAES. Aí eu não sei qual dos dois que a gente está olhando aqui, mas eu posso verificar. Deixa eu passar essa, depois eu coloco o seu telefone aqui no chat. Pessoal, você viu que ela abriu uma possibilidade para esse semestre de monitoramento. Então, quando vocês pegarem o telefone dela, já podem mandar mensagem para que esse semestre continue de monitoramento e não pagamento ano que vem, tá? Se fizer 1.000 mensagens até segunda-feira, a gente ganha ponto. Gostaria de levantar um ponto, isso é da Daniela Alcântara, gostaria de levantar um ponto em relação aos critérios de validação do CNES. Não sei se já foi realizado um levantamento abrangente, mas acredito que seria interessante coletar informações de todos os municípios sobre as glosas e inconsistências relacionadas a vínculos. Por que não utilizar a mesma lógica aplicada no registro de vacinas para validação do CNES? Isso poderia facilitar a logística e reduzir intercorrências quanto ao vínculo de profissionais nas unidades de saúde. Mantendo os critérios de validação referente ao CNES apenas para as CS que acompanham o território. Não sei se eu entendi, Daniela, inteiramente a pergunta. Se eu bem me lembro, a vacinação em relação à SPI, eles têm umas regras realmente diferentes em relação ao registro do que o que a gente adota para o ESUS. A gente tem... vou responder isso de uma forma que eu não gosto de passar ajuste. Só um momento. Veja bem, o registro que a gente hoje realiza no ESUS, ele é um dado de prontuário. Então, por mais que para alguns sistemas que hoje têm interesses epidemiológicos, a gente tem muito cuidado de validar esse registro de acordo com que a gente depois vai ter respaldo legal para que essa pessoa, esse usuário, possa levar seu prontuário inteiramente na mão. Assim, ele é um documento legal. Dessa maneira, a gente acaba, sim, se remetendo a critérios mais duros de validação dos registros do que, eventualmente, o SIPMI faz. Não faço críticas em relação a um ou ao outro, mas é uma decisão. De qualquer forma, tem uma parte aqui de transparência. Vocês hoje conseguem fazer o acompanhamento das glosas via os servidores de vocês, inclusive com sinalização de quais procedimentos, quais informações que foram glosadas. A gente faz uma compreensão em relação ao CNS. O CNS a gente já é um pouco para ser bondoso. A gente teve uma mudança lá em 2022 em relação à unificação dos CNS dos profissionais. A gente observou muito municípios, inclusive municípios menores,
uma não atualização do servidor do ESUS em relação ao XML, e aí a gente continua recebendo informações com CNS antigos. O que a gente faz? A gente entende que a pessoa é a mesma pessoa e não bloca essa produção. E, de novo, a gente na SAPS usualmente tem essa máxima de que a gente está trabalhando para ter sistemas de informação que demonstram processos de trabalho e não que geram processos de trabalho com sistemas de informação. Então, a gente hoje faz isso para vocês e a gente leva em consideração os CNS da forma unificada. Então, se a pessoa tinha 5, a gente passa por uma tabela, se a gente localiza algum, a gente recebe esse registro. Eu não sei se isso inteiramente responde à dúvida, mas se quiser também colocar e explicar um pouco melhor. Seguindo aqui, a produção dos médicos residentes será considerada? Sim, a gente tem, na verdade, tem 2 trechos que já me perguntaram sobre. Uma, a nova orientação em relação ao cadastro dos médicos residentes que são da atenção primária, segue aquele critério que vocês já conhecem, que é a utilização do CBO do médico clínico ou médico de medicina de saúde, família e comunidade e vínculo residente. Trecho 1. Trecho 2. Residentes que usam o código do 2231, se não me engano, que são os outros residentes. O residente de pediatria, por exemplo, ele vai levar em consideração? Vai. Ele também está naqueles grupos que a gente listou como possibilidade para consideração do indicador. Que é o 20, se não me engano, esse é o 2131 que é residente e o 2151, mas todos eles estão considerados. 2231 mesmo, Audrey. 2231. Eu estou incorporando esses códigos todos. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, é porque eles usam para... Mas eu só estou destacando porque, na verdade, a gente tem orientações divergentes em relação a esse ponto, às vezes em alguns segmentos, mas é importante lembrar porque vocês também têm componentes de financiamento atrelado, eventualmente, ao médico, no programa de formação da PS. É bom a gente lembrar das normativas que a gente já tem em relação à composição da equipe. Stefano, essa pergunta foi lá de Três Rios. O Stefano colocou depois a questão se os profissionais, enfermeiros e médicos que não sejam da equipe da atenção primária, né, a equipe principal, também vão ter o atendimento considerado. Isso já foi respondido que sim. Aí, da mesma forma, com alteração da ficha técnica do C3, no item 24, métodos de cálculo foram incluídos CBOs, outros CBOs. Se essa gestante for atendida na IMULT por esse profissional, esse atendimento para indicador na sede será considerado? Sim, também, né? Se for para o médico obstetra, sim. O que a gente tem restrição é normalmente categorias. A gente fez um alinhamento mínimo em relação às categorias e o que a gente estava preconizando de boa prática. Quais gestantes, agora Conceição, quais gestantes e puérperas fazem parte do denominador no monitoramento mensal de boas práticas e na avaliação quadrimestral? Conceição, a gente não fez a publicação da nota ainda, mas a gente realmente... já respondeu? Já não colocou a pergunta. Acho que não. Ele respondeu assim. Não, de 3. A gente tem um texto separado para falar sobre a avaliação para pagamento, mas para monitoramento hoje, a ficha técnica já leva em consideração as gestantes durante a gestação e puerpério. Então, vocês conseguem ver o total de gestantes e puérperas em acompanhamento nesse trechinho do monitoramento. No quadrimestre, a gente vai trabalhar só com as puérperas para fazer, na verdade, o período correto para avaliação das boas práticas, senão vocês não teriam a pontuação de todos os quesitos. Mas isso facilita um pouco, inclusive, a funcionalidade, porque a gente tinha muitas equipes zeradas, porque o parque é raro, né? O parque é um evento relativamente raro. Então, acaba que a gente, se trabalhar só com puérpera no monitoramento, vocês sempre iam olhar uma foto muito atrasada. Minha dúvida, Priscila de Pereira, o usuário atendido em unidade sem vínculo, todos os procedimentos serão contabilizados? Entendemos que o critério de desempate ocorrerá, mas isso não deixará o usuário solto no território?
o acesso terá dificuldade de manter esse usuário sob seu monitoramento. Os procedimentos, eles são contabilizados para o critério de qualidade. Mais um pouco para respeitar essas organizações dos territórios dos municípios que são divergentes. Assim. Às vezes a gente tem unidades que fazem um apoio para os alunos que a gente mais ouviu em relação ao pediatra, que às vezes tem um fluxo específico que o município organizou. A gente está respeitando essa organização e permitindo que ele seja atendido em qualquer lugar. Ok, aí Stefano de novo. Pergunta 1, é a terceira que escreve pergunta 1 aqui, bonito. Municípios que têm apenas uma sala de vacina e as vacinas são lançadas apenas nessa sala, no caso dessa sala de vacina, que não estão ainda interligados à RNDS, foi orientado pela área técnica do Estado que digitem as vacinas e sejam informadas no CIPMI. É isso mesmo? E ainda, como fica a questão do componente vínculo e acompanhamento territorial? Considerando também que só temos uma única sala. Aqui estamos lançando no PEC, não estamos no CIPMI. Muitos municípios pequenos só têm uma única sala de vacina, principalmente para evitar desperdícios, pois alguns prazos são multidoses. Olha, a gente tem textos, inclusive textos pactuados entre as secretarias, então as 3 secretarias assinam as juntas, a SBSA, a SAPES e a CEGIG, de que uma unidade que trabalha com uma unidade de atenção primária, ela registra no SUS-APS. Então, a gente não tem obrigatoriedade de utilizar outro sistema que não o SUS-APS. Como é que funciona hoje o envio para a RNDS? Se o município fez a adesão dos certificados, a gente faz o envio da unidade para a RNDS e para o que a gente chamava de CISAB. Chegou no CISAB, a gente também envia para a RNDS. Então, a gente, na verdade, está sempre trabalhando em duplo envio. A gente não tem uma necessidade de conectividade específica da RNDS, a gente já alimenta a RNDS nesses casos, desde que o município esteja usando o PEC. Se ele não estiver usando o PEC, aí a gente precisa entender um pouco melhor essa realidade para garantir que a informação ela vai chegar ao município. Mas não há necessidade de utilizar 2 sistemas, não. O PEC bastaria nesses casos. Ou se o sistema próprio tiver... Ou o sistema próprio. Conectividade com a RNDS. E aí, o sistema próprio, a gente está no momento de transição para que vocês enviem diretamente a RNDS. E aí, a SVSA, junto lá do DPMI, e nós da SAP, temos da SAPES e da CEGIG, temos feito apoio aos municípios nesses casos. Aí vocês podem acionar, em especial, o Éder faz esse miudinho com os municípios que estão com dificuldade. Mas a gente já consulta lá. Estou passando, algumas já foram respondidas, eram mais pontuais. Pessoal, a gente pode abrir uma rodada também. Quem quiser fazer a pergunta que não surgiu aqui, levanta a mãozinha, a gente vai abrindo para perguntas rápidas, tá? Podem ficar à vontade. Enquanto eu leio mais uma aqui do Jerônimo. Já respondendo. Conceição, Adolfo. Gente, eu nunca mais faço reunião sozinha. Você está dizendo que 5 apoiadores de teste. Tudo que a gente chega, eles já responderam. Ciência da equipe, tá vendo? Teve até elogio, minha gente, aqui, ó. O pessoal do Ministério está respondendo muito rápido, muito bom. Isso é bom também. Reagi com um coraçãozinho aqui à resposta do Stefano. Tá vendo, né, Jerônimo? É isso aí. Tiveram 2 perguntas, Aldo, que eu acho que é bom a gente complementar. Comparando os dados do Rio com o Brasil, hoje a gente tem 81,4% de municípios usando PEC de SUS. Isso é um bom dado que a gente tem no Brasil, comparando com o que vocês falaram Rio de Janeiro. Então, o Brasil a gente tem 81,4%. E também teve uma questão sobre indicadores. Hoje, a SAPES ela usa um conjunto de talvez mais de 300 indicadores que são monitorados pelas áreas e departamentos, e aí 15 é um recortezinho que a gente faz um monitoramento. Eu nem entro nesse método dos 300, que eu acho uma loucura. A gente fez um levantamento, são mais de 300 que são monitorados mensalmente para verificar como está o funcionamento, como está a abordagem.
quando os indicadores realmente contarão para o repasse de financiamento. Nossa, eles são as equipes vão começar a receber em janeiro de 2026, de acordo com a avaliação do último quadrimestre de 2025. Mas vai vir coisa possivelmente diferente. Também, se vocês estiverem ótimos, a gente vai entender assim. Se vocês não estiverem ótimos, a gente também entende. A gente volta a pensar diferente. Tem sistemas terceirizados e colocam no automático tipos de atendimento como demanda espontânea. Então é importante também qualificar dados frente a esses sistemas. O sistema lá em Tribuco, a gente eu peguei o sistema de implantação, né? Agora veio a minha lá, quando fez a licitação do sistema terceirizado, então eu peguei essa implantação no meio, né? E conversando com a equipe, e vendo os dois sistemas em comparação, a gente vê que o TEC, assim, ele está infinitamente à frente de qualquer sistema terceirizado, isso não tem dúvidas, né? Mas o Google chegou até o consenso de que nós vamos tirar o sistema próprio da ATS, né? A gente vai trabalhar só com PEC, só os entes de saúde vão trabalhar com o aplicativo, o nosso aplicativo a gente entendeu que nesse momento é um pouco mais completo, mais fácil de se mexer por conta do que a gente tem de tecnologia lá. E a gente pediu à empresa, né, para a gente não descontinuar o contrato, porque procurar a atenção especializada é importante, porque no hospital, por exemplo, a gente não tem um sistema para a gente conseguir fazer esse prontuário unificado no município. Então, o que a gente pediu? A empresa ela faz um sistema que está entre o sistema, os dados que vão para o Ministério e o técnico. Então, ele passa primeiro pelo meu sistema, né? Então, a gente tem agora uma leitura de informações, ele dá um BI com toda a realidade de acordo com cada detalhezinho desse, né, que está sendo pontuado, né? Então, a gente vê que realmente assim, o PEC está infinitamente à frente e acho que o caminho natural é que todo mundo volte, né, a utilizar o PEC, mesmo que seja somente uma conta, né? A gente na gestão fica um pouco sistema terceirizado, mas o PEC realmente está muito à frente e tem comparação. Não, e para além da questão da facilidade de acesso, que a equipe lá sempre colocou muito, como ele era mais intuitivo, né? Isso é mais intuitivo. Mas para além disso, eu também fiz a mesma coisa lá em indústria, Gabriel. Assim, tirei da atenção primária, só uso PEC, porque a gente tinha dificuldade de confiabilidade dos dados produzidos até que chegasse ao Ministério. Então, por mais que houvesse a interoperabilidade entre os sistemas, acabava que a gente via que alguns dados que a gente produzia não chegavam. O Lúlio brincou, eu lembro do Lúlio brincando com isso no Conselho da Escada, que era o dado anotado no papelzinho e o Ministério não enxerga. Né? O dado colocado no sistema que não fala com o sistema do Ministério, também o Ministério não enxerga. Então, assim, é um problema que a gente tem, de fato, e acho que deve ser esse o caminho. Agora, a gente realmente fica com um hiato ali para atenção especializada. Então, acaba que a solução que o município, eu falo, a maior parte está adotando é isso, fazer uma utilização do sistema da atenção primária direto e o que é da atenção primária, com o prontuário eletrônico, a gente está usando solução própria. Essa vídeo ela puxa as duas informações. Então, assim, a gente, o grande motivo de ter mudado lá foi que, na época, atrás, né, o CIGES não dava as informações fácil para a gente lá na tela, né? Quando realmente a gente tem que ficar exame, agora está melhorando, né? Mas, assim, a gente vê que na versão primária não tem como ficar assim em pé. Até a questão dos indicadores ali, que é do vínculo, o tratamento da demanda espontânea. A gente tinha esse problema. O que acontece? No programa terceirizado, o agendamento ele é muito complexo. Então, o usuário ele tem que ficar na unidade ali, às vezes, 15 minutos para fazer uma marcação de uma consulta, de uma programação de consulta para ele. Já no PEC, não. O PEC, o próprio médico já faz a agenda dele, então, assim, fica muito mais fácil. Então, a gente está conseguindo agora trabalhar com os dois. Eu acho que está com os dados bem mais... Tem duas pessoas inscritas, mas eu vou fazer aqui um momento de propaganda, tenho que dizer. Dentre o 8 americano 10, que não está aqui presente, mas eu tracei algumas metas para esse segundo semestre, algumas delas não estão fazendo o olho dele clicar de verdade, mas que a gente quer fazer como um compromisso de entrega.
A gente deve terminar até o final desse semestre a integração com essa regulação. A gente já está com a API de consumo liberado pela CGIS e a gente vai fazer leitura em tela, a gente vai fazer envio e leitura. A gente vai fazer o diálogo inteiro com a regulação. Além disso, a gente já tem o uso do estudo na atenção especializada. Tem funcionado muito bem. Acho que vale a pena, e aí já ficar no seu radar, porque a gente vai lançar para a integração nesse segundo semestre, se o olho dele clicar o suficiente. A gente faz a integração com a sua regulação, com a assistência farmacêutica e com o SINAM. Que maravilha! Assim, esse é o bloco de interações todas. Ninguém aceita esconder o dislógico. Eu tenho certo em relação ao sistema terceirizado, os profissionais eles acabam, de fato, optando pelo privado, pelo TEC. Se sentem muito mais confortáveis de estar trabalhando no TEC que o terceirizado. E eu tive a infelicidade do sistema terceirizado no meu município, que é a Areal, região Centro-Sul, está duplicando os meus domicílios. Então, eu tenho uma população hoje de 12.828 habitantes, segundo o último censo do IBGE. Em uma unidade de saúde, eu estou com 16 mil domicílios. Mudou de parâmetro agora. Eu vou ter a possibilidade de conseguir excluir? Eu preciso conversar com o cliente como é que a gente faria o seu em lote, né? Porque o ideal para você, na verdade, não fazer esse movimento manual. Eu posso discutir isso com ele em especial. Então, vamos ver as pessoas. Daniele Alcântara. Por favor, está inscrita depois da Kelly. Daniele? Ó, a gente demorou, Daniele. Passa para Kelly. Kelly, está por aí? O microfone aberto, né? A Kelly fechou. Bom dia. Oi, Kelly, vai você. Para saber em relação aos credenciamentos, a gente tem, no caso, uma equipe multi e alguns agentes de saúde que estão acima do nosso teto, mas estão com credenciamento no e-gestor. A gente já fez a solicitação e ainda não foi credenciado, nem a equipe multi, nem os ACS. Esses profissionais estão produzindo, nós estamos tendo um lançamento, tem CBO, estão ativos no nosso sistema, né? Só que a gente ainda não teve o credenciamento dessas duas situações. Como é que fica? O pagamento vai ser feito, o credenciamento vai ser feito, a portaria vai sair, tem previsão? Kelly, qual é o seu município, desculpa? É Carmo. A Serrana. Isso. Eu posso verificar para você, porque eu não estou com o seu município aqui levantado em relação ao seu pedido de credenciamento. A gente tem feito a liberação de credenciamento de acordo com um pouco de organização entre o nosso orçamentário versus os municípios já implantaram. Então, eu precisaria ver isso direitinho, quando é que vocês implantaram, como é que vocês começaram a produzir, porque um dos critérios que a gente aplicou foi justamente a existência e a produção já das equipes ou do serviço. A gente entende que esses municípios que já implantaram, eles têm um dispêndio maior até do que quem pediu e ainda não implantou. Então, esse foi um dos critérios que a gente utilizou para priorização, mas eu precisaria olhar o seu em específico. Em relação ao ACS, eu tenho de cabeça que a gente tem um volume de solicitações alto. Uma parte do que a gente está fazendo, inclusive, em relação a essa discussão da produção dos ACS, é justamente entender que esses ACS produzam e se eventualmente não produzido, que esse recurso seja voltado para credenciamento de novos ACS. Mas eu precisaria olhar especificamente, eu não vou conseguir te responder agora. Como meu telefone está no chat, me manda também mensagem que aí eu vejo para ti lá no CGFAP e consigo te dar um retorno melhor. Ok, pode deixar. Obrigada. Oi, estão me ouvindo? Oi, Daniela, estamos. Pode falar. Boa tarde. A minha dúvida é referente à questão do RNDS, né? No PEC, a gente consegue tirar um relatório da RNDS, né, o qual consta lá as tipologias lá dos erros. Aí a minha dúvida, eu queria saber se esse dado da RNDS, ele sobe para o CISAB ou ele fica no PEC.
Por quê? Porque essa informação, ela não tem identificação de nome, de qual foi o imunológico que foi registrado e tal. Aí, no CISAB já tem alguma informação de erros. Eu queria saber se esse relatório, né, do PEC, que a gente consegue ali na gestão municipal, se ele sobe para o CISAB, a gente consegue pegar esses erros no CISAB. Ou ele fica no PEC? A gente faz envio sempre duplo, né? Então, eu envio para a RNDS uma perninha e a outra perninha eu envio para o CISAB. Então, a minha informação, que é gerada no PEC, que ela foi digitada ali no PEC, ela sempre vai seguir 2 envios. Então, eu vou para o CISAB, a mesma informação que você vê no CISAB é a mesma informação que você tentou mandar para a RNDS e que, eventualmente, pode ter sofrido algum tipo de crítica. Eu não vou saber qual é a crítica que você está olhando agora em específico, mas sim, vai aparecer para você de mensagem no CISAB. Se você corrigir, ele inclusive depois vai de novo para a RNDS. Então, assim, é duplo de saída, então sai da unidade nesses 2 caminhos e você sabe, se eu tenho algum sucesso de envio da informação, eu também mando para a RNDS. Eu faço, são 3 chegadas no fundo da informação. A gente faz sem redundância. Entendi. Então, o dado ele fica no PEC até certo ponto. E depois ele vai para o CISAB. É porque não tem identificação no RNDS, entendeu? Do dado. Entendi. Entendeu? Entendi. Faz um chamado com a sua tela do CISAB. E aí fica um pouco mais palpável para a gente, de repente, conseguir entender o que está acontecendo. Tem algumas validações da RNDS que eventualmente podem estar caindo na crítica, especialmente criança, às vezes acontece, eu não sei se é esse caso. As críticas são relacionadas a certificado que foi vencido e tal, porém essas fichas ficaram grosadas, entendeu? Se ela subisse para o CISAB, a gente teria como identificar, né, nominalmente e tal, esses registros. Mas eu não tenho como identificar, então não tenho como reenviar, entendeu? Mas é possível, então, que ele, na verdade, se ele não apresentou a mesma glosa no CISAB, o que deve ter acontecido é que ele deve ter sido aceito no CISAB. E aí a gente sabe que tem um resíduo ali de vacinas que, eventualmente, para a gente, na atenção primária, ele faz sentido que entre e seja validado, mas que para a RNDS, às vezes, não consegue transmitir. Usualmente tem a ver com um dado de criança. Crianças, às vezes, que não têm alguns dados mínimos, ou que o CNS teve alguma crítica, porque também acontece o CNS transitório. Às vezes ele é gerado e não deu tempo de entrar na base da RNDS. Nesses casos, até depois, às vezes, acontece de reprocessar, tá? Como o envio é imediato, se vocês estiverem trabalhando no cenário online, você acabou de gerar o cartão. Às vezes tenta entrar na RNDS, mas o cartão ainda não entrou. Aí ele vem pelo CISAB. O tempo passa um pouquinho e o cartão entra na RNDS. Então, quando ele vem pelo CISAB, ele também entra lá. Pode ter acontecido esse caminho. Mas, para o teu caso, eu acho que a melhor forma seria essa. Abre um chamado com esse destacar ali do que está te preocupando em relação ao vírus, para a gente tentar fazer um estudo para você. Tá ok, então. Obrigada. Que a gente teve aquela suspensão que graças a foi suspensa a suspensão, né? Mas teve agora a publicação de uma nova portaria que deixou isso mais claro, os prazos. A gente vem trabalhando isso muito com os municípios, o pessoal da SES também, mas falar um pouco sobre o que efetivamente está gerando suspensões. Mas eu queria trazer essa questão sobre quando os resultados vão ficar disponíveis. O pessoal de Piraí está fazendo, o pessoal de Mendes também colocou isso, e o de Stefano já adiantou uma outra questão que eu ia falar. Se é possível, dentro de um futuro próximo, o Ministério fazer uma outra extração daquelas para a gente, porque a gente fez um compromisso nas regiões de fazer um retorno nas regiões, possivelmente online dessa vez, para ir discutindo essa evolução dos dados que a gente tinha de abril, para dados mais recentes, para o município poderem avaliar como foi essa movimentação de informação de suas equipes. Tá? Então, essa questão da disponibilização dos dados... Você consegue abrir os atos para mim?
É assim. Lá na parte dos relatórios públicos, a tela inicial do financiamento. Em relação aos ACS, que eu acho que é importante para a gente fazer. A gente fez a publicação já da portaria, lá na parte de relatórios, Júlio. A gente já fez a elaboração, a gente está com o texto correndo lá no Ministério, de orientação para vocês, uma nota metodológica, de alguns questionamentos que vocês fazem em relação aos afastamentos. Aqui ou no gestor? Só. Pode ser na gestão também, mas é na parte dos relatórios públicos. Agora é gestor. Cada um gosta de Eu não brigo com ninguém em relação a isso, até porque a gente vai começar a chamar tudo de cidade, tá tudo bem. Usou financiamento? Aí mesmo que eu queria mostrar para vocês. O que a gente está, já tem definido de plano em relação ao monitoramento para vocês? Eu não sei se vocês chegaram a ver que a gente liberou em relação às equipes com ausência de envio de informação. A gente tem feito essa foto mensalmente e sinalizado quando isso vai acontecendo de forma acumulada. A gente começou a fazer essa liberação a partir de maio, e aí vocês conseguem olhar, cada competência a gente libera uma atualização. O ACS vai sofrer o mesmo processo. Então, a gente vai passar a liberar essa informação mensalmente. A gente quer fazer isso casado com a nota técnica, a nota metodológica, falando de como é que a gente está avaliando e como é que a gente faz essa normativa em relação às informações. Então, as duas coisas vão acontecer e a gente vai passar a liberar mensalmente. Tem uma série de questionamentos em relação à licença paternidade, readaptação, isso tudo a gente está tentando trazer já na nota metodológica. Essa nota metodológica está em análise conjunta. A gente fez alguns questionamentos em relação à legalidade de alguns dos pontos que a gente trazia ali. Mas, uma vez publicada, a gente publica junto a nota metodológica, orienta como é que vocês vão fazer esse acompanhamento e esse registro, como é que vocês vão fazer esse envio da informação e como é que a gente está olhando. E aí, a partir disso, a gente também libera um item de menu para que vocês possam olhar mensalmente, ACS por ACS, quais que a gente verificou ou não produção dentro do envio de prazo. Uma coisa que acontece muito, e aí isso também veio como questionamento forte do sindicato, é o fato de que, às vezes, a gente tem envio em uma parte dos municípios por causa dos sistemas privados, um certo atraso nesse envio de informação, que gera um atraso na aferição da informação. Esse é um ponto, eu acho que, para atenção importante, a gente tem feito esse destaque, mas precisa ser também um compromisso do gestor municipal para garantir que a gente consiga ter a informação disponível para avaliação. Aqui são as equipes sem. Mas aí é o Brasil inteiro, enfim, vocês podem. Mas aqui Rio de Janeiro, então, várias equipes. Ó, Rio de Janeiro aí, ó. Segunda gestão municipal. Rio de Janeiro está aí no chat, ó. Não vale para mim, não. Mais alguém inscrito, pessoal? Já são 12:10. Assim, vamos lá, algumas questões. Tudo que a Audrey... Primeiro, a reunião está sendo gravada. A gente só vai fazer um corte, que a gente tinha uma parte inicial da reunião que ficou gravando, então a gente vai fazer um corte e enviar o acesso para todo mundo nos grupos, para que a gente possa retomar com calma cada ponto. Também aqui o chat, a gente vai enviar o arquivo do chat para vocês, para acessar e para olhar as respostas que a equipe do Desco foi colocando de forma muito rápida, né, Jerônimo? E o Ministério também, as respostas que a Audrey foi passando no decorrer da reunião, eles vão trabalhar isso na forma de documento para ser enviado. Então, a gente vai ter esse material para acessar.
E tem o telefone da Audrey, que em algum momento foi colocado aqui no chat, eu vou colocar novamente, e a gente continua as conversas nos grupos, né, que acredito que muita coisa vai aparecer a partir dessa reunião de hoje. Mas a gente poderia estabelecer um teto de mais uns 10, 15 minutinhos para as outras questões. O pessoal aqui da diretoria que está conosco, o pessoal da diretoria que está no diretoria e secretários, né, que estão conosco na sala, também fiquem franqueados a fazer suas colocações. Deixa eu só, licença, deixa eu só colocar um destaque. Nós temos 2 apoiadoras para o estado do Rio de Janeiro, aqui da SES, e elas têm sempre muito contato com os apoios do COSEMES e da SES, que é a Suziane e a Nádia. Eu coloquei os contatos de e-mails delas, os apoiadores têm os contatos, né, de telefone também, que podem estar disponibilizando, e assim, né, em geral, o que a gente não consegue responder, a gente busca, né, com as outras áreas aqui da SAPS, tá? Então, eu coloquei os contatos de e-mails dela, e os apoiadores aí têm os contatos para qualquer dúvida, qualquer situação, ser encaminhada para nós diretamente, tá bom? Ok. Obrigado. Ó, quando o resultado quadrimestral estará disponível de agosto? Assim que a gente terminar de validar a nota técnica, porque a gente não está fazendo a liberação do quadrimestre em si, antes de liberar a nota metodológica. Então, a gente está em aprovação, inclusive, das notas. Assim como o Estado, também me perguntaram, quando é que vocês vão liberar uma visão consolidada dos Estados? Só somar numerador e denominador para os Estados poderia trazer uma interpretação muito equivocada, porque o pagamento é por equipe. Então, para distanciar esse trecho, a gente está fazendo junto com a nota metodológica. Tem uma questão ali da José, mas eu queria voltar a uma questão dos ACS, que foi, assim, a gente ouviu bastante. No caso de ACS que estejam em licença maternidade, que às vezes até pode ser estendido, ACS que têm algum tipo de impedimento médico, inclusive com laudo, o Ministério tem algum tipo de orientação de como lidar com essas questões? Esse trecho que a gente está tratando nessa nota metodológica que eu acabei de falar, eu preciso que ela volte da Conju para a gente fazer essa normativa para vocês, de onde vocês vão informar esse trecho. Entendi. Peço que aguardem por vir, mas para a gente fazer, a gente fez uma proposta, mas é importante que essa proposta volte já validada pela Conjur e pelo DERAC. Dá uma dica, a gente fica entre nós aqui. Não vai estar gravado, não. Não vai estar gravado. Profissional de uma ESP cobrindo profissional de outra, férias ou licença médica, tem essa produção validada? A Josiane perguntou. Me atrasei, eu estava construindo a resposta. Oh, meu Deus. Tira o coraçãozinho do Jerônimo. Mas eu ver, só para contribuir, aí a Audrey fica à vontade, assim. Se eu entendi bem a pergunta, assim, né, fazendo a fala em relação aos indicadores do componente de qualidade, do componente 3 especificamente, né, não o processo em si de validação de produção, mas em relação ao cálculo do componente 3, dos indicadores de qualidade, se as boas práticas foram ofertadas por um profissional da PS, como a gente já falou, isso vai ser cobrido. Vai ser considerado para contar no cálculo do indicador. Então, se naquele período de um mês o médico ou a enfermeira deixou de produzir, mas tem outro profissional da equipe do mesmo serviço, enfim, que está ofertando as boas práticas para aquelas populações elegíveis para os indicadores, essas boas práticas serão consideradas, como a gente já informou, tá? No sentido do cálculo dos indicadores. Ok. Agente se comportaria no município, não atuante no cargo de ACS, e a forma justificada perderá o repasse posteriormente descredenciado. Foi o que a Audrey colocou, está fazendo uma nota técnica tratando dessas questões, correto? Isso, quais são as condições que a gente vai eventualmente flexibilizar ou não, mas daí preciso realmente do retorno da conjunta. Tá. Luísa pergunta, posso considerar o relatório de vínculo do CISAB que tem campo de última atualização e acompanhamento para o indicador de vínculo e acompanhamento? Porque apesar dos critérios serem diferentes, não tem o PEC, seria o meu norte. Já respondeu
de forma parcial. Luísa, o que a gente também tem na visualização do gestor municipal, você não vai ter nominal, mas você também tem os volumes por condições. O componente 2 está decomposto ali no CIAPs para que vocês possam fazer essa análise. Então, você consegue dar uma análise potente por equipe. Você eventualmente não vai saber se é a Maria ou se é o João, mas você sabe o volume, você sabe quais foram os critérios alcançados, quais foram as vulnerabilidades avaliadas. De forma complementar também, Audrey, só colocando, porque eu entendi também que a questão pode ser um relatório, acho que ela estava falando, se referindo a um relatório antigo, né, que tem no CESAB. Então, assim, isso aí, ele tem algumas informações que são importantes, sim, que podem ser utilizadas, mas lembrei essa questão do CIAPS, que tem os relatórios novos, e também da importância do sistema local, assim como o PEC, ter essa atualização nominal, inclusive, para que apoiar a atualização e o uso, né, das informações do cadastro da equipe. Aqui outras questões da CS, a gente acabou de responder. Aqui a Letícia Doro, sobre aquela questão do parâmetro, né, com o menor de pessoas cadastradas. Isso a gente estava conversando, vamos continuar conversando agora no almoço, para ver essas possibilidades. Stefano, precisamos urgente. Estamos construindo uma nota. É sobre a nota técnica dos ACS aqui. Contato novamente. Vamos lá. Já tem um pouco de uma mensagem aqui, eu vi. Vou responder, gente. Só ligeiro. Pessoal, aqui vocês também. Olha como é que começou o negócio, né? Chefe bota o telefone, aí todo mundo vai. Sem mais perguntas, pessoal. Vamos almoçar, é isso? Sexta-feira, sextou? Acho que deu fome. Gente, eu queria agradecer, assim, eu sei que a gente não esgota todas as dúvidas e perguntas. A gente, inclusive, tem um compromisso de voltar aqui, né? Eu acho que em novembro está previsto o retorno do seminário, mas agradecer o convite novamente, acho que é sempre bom, acho que esses espaços de discussão realmente são muito potentes. Estou à disposição, meu telefone está ali, até que demora um pouquinho, mas eu respondo, qualquer coisa pode me mandar em volta no coração falando oi, eu respondo. Mas a gente vai acompanhando. Não, na verdade, a gente que agradece a participação de todos, né, que já nessa reunião foi muito produtiva. A você, algo especial, por estar aqui com a gente, a toda a equipe do Ministério, a Luli, a nossa diretoria. Conceição ainda está na sala? Quer fazer uma fala final, Conceição? Ela está por aí? Oi, Leônidas. Fala aí, presidente. Queria agradecer a todos vocês, inclusive você, por estar aí me representando, né? Me substituindo, né? Agradecer a Alda mais uma vez, o Lúlia, é sempre muito importante esses momentos. Parece que é simples, mas não é simples, né? A gente está aqui comentando, é uma avaliação complexa, sim, né? São muitos indicadores, acho que a gente vai ter que entender bem para poder trabalhar bem. Mas eu acho que é isso. E vamos construindo, né? Eu acho que é ser ponderado assim, o que dá para ir, a gente avança, o que não dá, a gente pondera, né? Para ver se não prejudica, né? Nem um lado, nem o outro, mas é isso. Queria agradecer também Gilmar, Silene, Gabriel, que está aí, né? E a equipe do Ministério na pessoa da aula. Esqueci o Lúlio, né? O Lúlio, nosso menino da estrada, né, Lúlio? Mas a gente... Cacheiro viajante. A Alice, né? Cacheiro viajante da atenção primária, né, Lúlio? Mas eu acho que é isso. Muito obrigada a todos vocês. Acho que deu para clarear bastante essas sucessivas aproximações que vai fazer a gente aprender e ter o domínio e a segurança de lidar com os indicadores, com a avaliação, a estruturação.
o que registrar. Acho que é isso. Uma boa sexta-feira para todos, né? E vamos almoçar.